Olá a todos, sejam bem-vindos para a conversa sobre cristalografia hoje, cristalografia de proteínas, na descoberta de fármacos. Meu nome é Caio Vinícius dos Reis, eu sou formado em Ciências Físicas e Biomoleculares pela USP, tenho também meu mestrado e doutorado pela mesma universidade, e atualmente sou pesquisador no Centro de Química Medicinal da Unicamp, atuando em diversos projetos de descoberta de fármacos baseados na estrutura do alvo molecular. E também lidero a plataforma de cristalografia do nosso laboratório, auxiliando os vários pesquisadores em seus respectivos projetos. Bom, o tempo é curto, então vou direto ao assunto. Então, durante a nossa conversa, eu vou dar uma motivação rápida assim, do que seria essa cristalografia, qual o fenômeno físico que está mais presente em todo esse assunto de cristalografia de proteínas, raio-x, etc. E como que isso está presente no nosso dia a dia. Deixa eu usar o cursor aqui. Não sei se vocês enxergam bem, mas falar um pouco da difração. Obviamente eu já entreguei aqui qual que é o fenômeno físico. Falar um pouco dessa geometria, discutir um pouco sobre o que é o cristal da proteína, que é o nosso material de partida, o que é a proteína, como essas proteínas estão envolvidas na nossa pesquisa, e como é feita essa difração de raio-x, como ela é estudada, como toda essa informação coletada desses dados a gente transforma em conhecimento. Então, o que seria esse pipeline que a gente tenta seguir para obter as estruturas de alta resolução das nossas proteínas de interesse. E, ao fim, o depósito dessa estrutura e as análises de relação estrutura-atividade que a gente utiliza toda essa informação, dar uma conclusão, tentar ser mais breve, tá? Então, basicamente, o que seria essa cristalografia de proteínas na descoberta de fármacos? Seria mais ou menos você realmente identificar aquele mosquito na sala e eliminar ele de uma forma mais precisa possível, sem causar tanto estrago. O que não deve ser feito é você tentar matar esse mosquito na sala com uma bazuca, por exemplo. Então, o que geralmente se fez por muitos anos é você tentar tratar uma doença, aplicar diversos medicamentos contra aquela doença que, na verdade, não foram pensados contra aquela doença. Na verdade, eles têm um alvo, você tenta usar o tratamento, usar aquele remédio para uma doença para a qual aquela pequena molécula não foi estudada ou desenvolvida contra. Então, acaba tendo um tratamento bem severo, diversos efeitos colaterais, o tratamento longo, acaba emergindo resistência, no caso de doenças infecciosas, etc., diversos problemas. Então, a cristalografia de proteínas entra para tentar ser direto ao ponto e bem específico e seguro na forma de pensar e na forma de como ela vai atingir aquele alvo, tá bom? Então, de uma maneira geral, acho que todo mundo conhece, então, o processo de descoberta de fármacos, sabe que esse processo demanda um investimento altíssimo, também demora vários anos para você conseguir, a partir do momento da seleção daquele alvo molecular relacionado a uma doença, você testar, você comprovar que aquele alvo realmente é essencial naquela cura, por exemplo, e você começar a desenvolver e testar pequenas moléculas e otimizar todo esse uso dessas pequenas moléculas, otimizar, inclusive, planejar novas pequenas moléculas melhores ainda, como se estivesse lapidando as pequenas moléculas, de modo a sair de alguns hits, chegar em compostos líderes e depois em candidatos a possíveis fármacos, etc. E isso a gente vai passando para testes mais complexos, em sistemas mais complexos e organismos mais próximos do ser humano, no caso, né? E daí a gente atua com a cristalografia de raio-x, no nosso caso, é nessa parte aqui, seria um ciclo de teste de pequenas moléculas contra os alvos proteicos e a melhora dessas pequenas moléculas, tanto para você conhecer o que acontece, como é essa inibição contra o alvo, como você também desliga ou permite que essa pequena molécula não iniba outras moléculas proteicas, por exemplo, que não são o alvo, ou seja, os off-targets. Então, de maneira geral, já indo direto ao assunto da difração, a gente utiliza a difração
de raio-x em cristal de proteína. Esse é o experimento. A difração é um fenômeno ondulatório que está bastante presente em diversas situações no nosso dia a dia, desde a onda entrando ali, passando por uma abertura, quanto o som de uma pessoa conversando com outra atrás de um muro, quanto as cores estruturais das borboletas ou aquela dispersão, aquelas cores que você vê ali no CD, o pôr do sol alaranjado, etc. São muitos fenômenos que você tem ali a difração atuando, e juntamente com a difração você tem a interferência também. E são fenômenos ondulatórios, então as ondas que geralmente sofrem esses fenômenos. E então, por exemplo, aqui só para você, e geralmente então, por definição, a difração seria quando a onda encontra um obstáculo ou uma abertura, alguma coisa assim, e ela consegue perpassar esse obstáculo, contornar esse obstáculo ou entrar em outro compartimento. Então, esse fenômeno, como eu citei, está acompanhado com uma interferência também. E tem requisitos para que essa difração seja mais proeminente, mais observável, mais óbvia. O requisito é de que o comprimento dessa onda, pode ser tanto onda eletromagnética quanto ondas mecânicas, que esse comprimento dessa onda seja da ordem da grandeza daquela abertura ou daquele obstáculo que a onda vai contornar. Então, é basicamente isso. É isso que a gente basicamente observa nesses aqui do cotidiano. Eu não vou entrar em detalhes para não delongar bastante, mas a questão é, por exemplo, em laboratório de física 4, a gente faz experimentos de difração em fendas. Por exemplo, então a gente tem uma fenda de uma determinada largura, a gente incide um laser vermelho e observa a difração num anteparo depois dessa fenda. E também você tem a combinação de várias fendas, que você pode ir aumentando esse número de fendas até formar uma rede de fendas, por exemplo, que é o que a gente chama de rede de difração. Mas a questão é que todo esse processo da, da onda passar por esse obstáculo e também ter essa interferência conjunta que a gente observa no fenômeno, é observar, por exemplo, que a onda, nesse caso aqui dessa radiação vermelha que passa por uma fenda apenas, ela tem um padrão diferente. Ou seja, ela não passa e ilumina todo o anteparo depois dessa fenda. Ela tem, na verdade, uns padrões de máximos e mínimos nesse anteparo. Da mesma forma, agora se você combina duas fendas, você tem outros padrões combinados de máximos e mínimos. Esses máximos e mínimos, na verdade, vieram das ondas que acabam se interferindo construtivamente ou destrutivamente. Então, quando a gente fala em interferência de onda, é como se, nesse exemplo aqui, fica bem claro. Se você pega, por exemplo, uma onda 1 e uma onda 2, e essas ondas acabam se somando, e elas estão em fase, e quando a onda está em fase, quer dizer que o máximo de uma coincide com o máximo da outra, e elas continuam para cá e para cá, para cá e para cá, tá bom? Então elas se somam, então as amplitudes vão ficar maiores ainda. No caso de que elas estão fora de fase, ou seja, o máximo de uma, na verdade, coincide com o mínimo da outra, e isso acaba dando uma interferência destrutiva completa. Então você acaba anulando a onda. Então é basicamente esse o princípio que a gente observa. Então, e depende também do comprimento dessa onda. Então por isso que você, às vezes, você vê cores diferentes em determinados casos, quando você tem uma arquitetura diferente, por exemplo, na asa da borboleta. Então a luz branca chega, então depende do comprimento de onda ali e das ranhuras, do tamanho das ranhuras, determinados comprimentos de ondas acabam se interferindo destrutivamente, acabam sumindo essa radiação, e você só vê aqui e acabou saindo. Então tem bastante isso. O CD, por exemplo, que você observa a diferença das cores, o pôr do sol alaranjado, etc. Está muito presente no nosso dia a dia. Lembra desse requisito do comprimento. Tá, agora vamos falar um pouco de cristais. O que são cristais? Cristais é bem fácil você identificar o que é cristalino no nosso dia a dia, né? Desde o diamante até aqueles cristais mais minerais, esotéricos, essas coisas.
É o mais comum, o NaCl, o sal de cozinha que a gente vê no dia a dia, que na verdade são dois átomos, o sódio e o cloro, formando uma rede cristalina. Mas basicamente o que une todos esses materiais é a definição do que é um cristal. Então o cristal seria aquele padrão, pode ser uma molécula, um íon, um átomo, que vai se repetindo ao longo das três dimensões de forma bem ordenada. Então você não necessariamente precisa conhecer toda a extensão do cristal, e sim, na verdade, você só conhece aquele pedaço, que é o que a gente chama de célula unitária, aquele pedaço que daí você translada nas três dimensões e consegue todo o cristal. E cristal de proteína não deixa de ser diferente. Então ele tem mais ou menos aquele formato de cristal que a gente conhece, só que são formados de proteínas. Agora você deve estar pensando, o que é uma proteína? Proteína, eu não sei qual que é o background de cada um, mas proteína é uma molécula, macromolécula biológica formada por milhares de átomos, ou seja, muito mais complexa, formada de aminoácidos, uma sequência de aminoácidos, que é formada de átomos, mas uma sequência linear que acaba em solução e se novelando e adquirindo uma forma tridimensional. E geralmente essa forma tridimensional lhe confere a sua função. E as proteínas têm funções extremamente importantes em todas as células existentes, desde o vírus até células humanas, bactérias, tudo. E o tamanho dessas proteínas varia, claro, de acordo com a sequência de aminoácidos dessa proteína. Então, desde 3.000, 4 a 5.000 átomos, milhares de tamanho também, de formas diferentes. Aqui é só uma representação, ela não é rosa, tá? Mas só para vocês terem uma ideia mais ou menos do tamanho, aqui é 65 angstrom. Angstrom é 10 a menos 10 metros, tá? Então, só para vocês terem uma noção mais ou menos do tamanho de uma proteína, se você pegasse 1 metro, divide em 1 milhão de pedaços e pega um pedacinho e divide em mais 10.000. Então, você vai ter uma noção mais ou menos do tamanho da proteína. Ou seja, por mais potente que seja uma câmera do seu celular ou qualquer câmera que você utilizar, você não vai conseguir dar zoom e enxergar uma proteína. Ou seja, no cristalzinho lá de proteína que eu mostrei, você tem trilhões e trilhões e trilhões de moléculas de proteína. Então, o que seria um cristal de proteína? É mais ou menos um esquema que eu montei simples aqui. Seria a repetição dessa proteína ao longo das três dimensões. Aqui são duas dimensões, eu fiz copy and paste, mas dá para entender, sabe? O padrão, a célula unitária que vai se repetir, esse padrão pode ser, sei lá, uma proteína sim, a mesma, só que invertida, e isso se repetindo nas três dimensões. Pode ser que seja isso, esse é o padrão. Ou pode ser que seja uma coisa um pouco mais complicada, desde que seja formada de proteína e se repita nas três dimensões, tá bom? E o interessante é que se você tem o cristal, você tem aquele padrão repetido, ordenadamente, você tem espaçamentos repetidos e ordenados, tá bom? E o interessante, considerando aquele requisito que eu havia falado no começo, para você ter um resultado de uma difração bem presente, de que então o espaçamento, a abertura pela qual a onda vai passar, ou o obstáculo que a onda vai ver passar, ela tem que ser da ordem da grandeza do comprimento dessa onda. Então, considerando o espectro, por exemplo, o espectro da radiação eletromagnética, a gente tem muitas coisas aqui que vocês vocês conhecem, e aqui a comparação do tamanho, né? Mas a radiação, quanto menor o comprimento de onda, mais energética ela é. Então, a gente tem, por exemplo, o raio-x, cujos comprimentos de onda têm aquela variação, mas normalmente é de 1 angstrom. Ou seja, coincidentemente, é mais ou menos ali aquela distância entre os átomos nas moléculas. Então, nossa, que interessante. A gente podia, ao invés lá do experimento de física 4, usar um laserzinho vermelho, uma fenda, sei lá, pequenininha, e um anteparo, a gente poderia usar raio-x incidindo numa molécula e colocando um detector do outro lado e ver o que acontece. A questão é que o interessante de usar o cristal, primeiro, é que ele tem uma rede cristalina, então a difração acontece ali, a distância entre as moléculas e os átomos é compatível com o comprimento de onda do raio-x. E também, se você estiver considerando que além da difração ali vai acontecer uma interferência de ondas, então se você tiver uma interferência construtiva em uma molécula, que seja uma,
em um feixe ali, esse sinal seria tão fraco que você não conseguiria medir. Isso não traria tanta informação para você. O interessante em um cristal de proteínas é que você tem ali no cristalzinho trilhões e trilhões e trilhões de moléculas da mesma proteína, todos organizados da mesma forma. Então a interferência de onda, a difração e consequentemente a interferência que você tem ali de onda acontecendo, ela vai ser extremamente aumentada. Então você vai conseguir medir isso num detector de forma bem precisa. Você vai conseguir ver isso. Porque na verdade as ondas foram todas. Ou seja, se não, você tem um plano do cristal, aqui uma onda bateu e foi, e a outra no plano logo embaixo de átomos bateu e foi para uma determinada direção, e isso interferiu construtivamente, pode ter certeza que todos os planos paralelos que você vai ter embaixo, milhões e milhões de planos paralelos, naquele cristalzinho pequeno, todas essas ondas vão se interferir construtivamente. E esse sinal vai ser extremamente aumentado a ponto de você conseguir medir isso num detector macroscópico. Tá bom? Então, esse é basicamente a difração de raio-x em cristal de proteína. Bom, então, é claro que os créditos, por exemplo, o pai e filho Bragg, quando eles determinam, estudam essa geometria da difração do feixe em cristal. Então, começou com eles, claro que acabam aprimorando um pouco mais esse conhecimento, depois com o Lau e através do tratamento mais matemático e vetorial dessa interferência, dessa difração, que consegue localizar os pontos no detector, consegue prever esses pontos de interferência construtiva no detector, mas é um pouco mais complicado, mas começou tudo isso com Bragg, e claro que aquela interferência que você tem aqui, por exemplo, num plano do cristal, vai se repetir em todos os planos paralelos ali, o sinal vai ser extremamente aumentado. Então, basicamente, só rapidinho aqui, a geometria é bem simples dessa interferência. Então, considerando um átomo, uma molécula ali na rede cristalina e reconhecendo que existe esse plano, você pode encontrar vários planos diferentes aqui, mas eu estou reconhecendo por esse agora. E considerando que esses raios vieram paralelamente aqui em fase, porque vieram de um mesmo feixe, então o máximo de um coincide com o máximo de outro. Esse primeiro feixe atingiu essa molécula e foi espalhado em determinada direção, geralmente a mesma direção de incidência. E agora a molécula, o átomo que está logo no plano abaixo, igual ele, da mesma forma, esse feixe veio e foi. É importante considerar que eles vieram paralelamente em fase, só que um dos raios atingiu primeiro a molécula, enquanto o outro ainda não tinha atingido a molécula de baixo. Então ele fez um caminho sozinho, e depois ele fez outro caminho sozinho aqui, até conseguir sair paralelamente com o outro feixe que interagiu com a molécula de cima. Claro que isso está acontecendo o tempo todo, tá? Então não é um pulso que foi e sumiu e parou. Não, considere esse feixe contínuo, tá? E a onda contínua é infinita, faz de conta. A questão é que é interessante a gente analisar o ponto de interferência construtiva no detector. Então, se eu estou falando já um ponto de interferência construtiva, quer dizer que esses raios saíram em fase. Então eles chegaram em fase, interagiram aqui, tudo bem que esse andou um pouquinho mais, mas eles saíram aqui em fase, de modo que lá no detector interferiram construtivamente. Poderia ter o caso que interferiu destrutivamente? Poderia, mas aí eu não vou conseguir medir no detector, então não faz sentido eu analisar a geometria desse sistema. Eu quero saber o que aconteceu com o que eu detectei. Então, se eu detectei é porque teve interferência construtiva. Então, ok, eles saíram aqui. Então, eles saíram em fase. Por mais que essa onda 1 andou um pouco mais que a onda 2, mas não importa. Se elas conseguiram, essa andou um pouco menos, só que elas ainda saem com o máximo de uma coincidindo com o máximo da outra, vai ter uma interferência construtiva. Esse é o ponto. Então, olhando para essa geometria aqui, então essa diferença, considerando a distância interplanar D, que também é da ordem de angstroms, você tem, então, que essa diferença tem que ser da ordem
de um número inteiro de comprimentos de onda. Ou seja, ela andou 3 comprimentos de onda a mais, não importa. Elas vão sair em fase. Porque 3 comprimentos, você anda 3 comprimentos daqui para cá para a esquerda, você continua máximo com máximo. Não importa. Agora, se você andar meio, aí você vai ter máximo e mínimo. Daí é interferência destrutiva. A questão é que Bragg saiu, depois dessa interpretação simples, do problema com essa equação. 2D seno teto, um número inteiro de comprimentos de ondas. Aí que você tem uma interferência construtiva dessa difração nos planos. Brilhante. E a partir disso, você tem todos os desenvolvimentos, as interpretações e todo o desenvolvimento da área de biologia estrutural. Então, claro que desde o começo, com a descoberta do raio-x, com Röntgen, depois teve também essa interpretação de Bragg, de Laue, e daí as estruturas foram aparecendo a partir de cristais de determinadas moléculas. Então, Dorothy Röntgen resolveu a estrutura da vitamina B2, da penicilina, e teve também a descoberta da bioglobina, a primeira proteína resolvida. E claro que os modelos eram muito rústicos na época, rudimentares, mas a matemática toda do sistema, todos os cálculos eram feitos à mão ali. E isso foi bastante importante para todo o desenvolvimento da ciência que a gente vê hoje. Tanto é que a maior parte das estruturas dessa época que iam sendo resolvidas rendiam prêmios Nobel. Então, inclusive, aqui, por exemplo, a Rosalind Franklin, o Watson Crick, com a descoberta da dupla hélice do DNA. Então, essa imagem de difração de raio-x da dupla hélice do DNA foi um aluno de doutorado da Rosalind Franklin que obteve. E daí o Watson Crick decifraram essa estrutura e ganharam o prêmio Nobel. Ela não ganhou porque ela tinha morrido 4 anos antes. Mas isso é interessante, todo esse desenvolvimento. Que depois. Então, só para ir um pouco mais rápido, deixa eu ver como eu estou no tempo. 22 minutos. Então, o que é a nossa rotina no laboratório? Então, todo o desenho, a escolha daquele alvo molecular e a produção daquele alvo, de alguma forma, a purificação daquele alvo molecular, a proteína de interesse no caso, a preparação do cristal a partir dessa proteína, a coleta dos dados, o processamento e a resolução da estrutura e a análise. Esse, então, seria o pipeline, a rotina dos experimentos que permitem a resolução da estrutura da proteína de interesse. Eu vou tentar ser um pouco mais rápido na explicação, mas basicamente a cristalização da proteína é um pouco mais complicado o processo, não é simplesmente você jogar a proteína ali que forma o cristal, mas é basicamente a mesma física termodinâmica do processo. Dissolve um pouco de sal de cozinha na água, até você colocar o máximo ali, deixa saturado, deixa aquele copo ali evaporando, a água vai evaporar, o volume vai diminuir, e você vai observar que vão se formar alguns cristais no fundo de sal. Um processo simples. Então, você tinha uma solução saturada, o volume diminuiu, a concentração aumenta, só que própria aquela característica da solubilidade daquela molécula, a solução não comporta mais a molécula em solução. Então, se você aumenta a concentração, essa molécula tem que sair da solução de alguma forma, esse excedente. Então, ela acaba formando os cristais. Com proteínas, como são moléculas um pouco mais, quer dizer, muito mais complexas, o processo tem que ser extremamente delicado e lento, de modo que a proteína lá em solução, tridimensionalmente novelada, ela comece a aumentar a concentração dela de forma lenta e elas encontrem uma conformação entre uma e outra estável energeticamente, de modo que uma vai se juntando com a outra de forma organizada nas 3 dimensões até se formar um sólido. E a partir do momento que pequenas sementes de cristais microscópicos foram se formando, outras moléculas da proteína vão se reorganizando ali da mesma forma, obedecendo aquele padrão. Isso é interessante, esse é o crescimento do cristal, mas para você atingir essa condição, diversas condições devem ser testadas. Então, o experimento de cristalização, basicamente todo experimento é a mesma coisa, então você tem uma soluçãozinha ali do poço, que você põe vários componentes, você pode pôr diferentes combinações, pH, agentes precipitantes, sais, e você tem uma gotinha
da proteína. Então você mistura um pouco do volume da soluçãozinha do poço com a gotinha da proteína e veda esse sistema, de modo que você cria ali um microambiente. Ocorre que ali vai acontecer a troca, a difusão de vapor, ou seja, de solvente da gota para a solução do poço, para tentar equilibrar a concentração dos agentes precipitantes que foram misturados na gota com a proteína. Ocorre essa difusão de vapor, de modo que a gotinha vai diminuindo de tamanho. Ou seja, a proteína que está na gota ali, ela vai começar a aumentar a concentração dela. Aumentar, só que é um processo bem lento. Então, é um processo bem lento, então é aí que você tenta fazer a cristalização. E normalmente você pode deixar a gotinha sentada ou a gotinha pendurada, de alguma forma. O importante é você ter a solução do poço, misturar com um pouquinho da solução da proteína e vedar o sistema. E pôr num lugar com temperatura controlada, um lugar sem movimentação mecânica, etc. No laboratório, a gente faz esse experimento em plaquinhas de 96, por exemplo, e que daí permite que a gente utilize, tem 96 desses setores aqui, com a piscininha retangular, onde você põe a solução do poço e 3 espacinhos para colocar as gotinhas. E daí você veda esse sistema todo. Então, a gente faz uma variação enorme de soluções diferentes de cristalização aqui, tá? E normalmente, a gente não, né? O robô, claro que pode ser feito manualmente, mas o robô ele permite que você manipule volumes extremamente pequenos. Então, a gente consegue fazer gotas de 100 nanolitros, por exemplo. Então, esse robô mosquito, ele funciona dessa forma, então faz toda a transferência. É bom que a gente utiliza volumes extremamente pequenos da nossa proteína purificada, e dá trabalho purificar, né? E daí a gente consegue explorar um maior número possível de condições diferentes. Então, existem kits comerciais que eles vendem com essas soluções diferentes para cristalização. Então, existem milhares e milhares e milhares de condições diferentes. Também depende do tipo de proteína. Alguns são mais voltados para um tipo de proteína específico, de membrana. Outro tipo de proteína é aquela questão. Você tem que testar o maior número possível. Não dá para você olhar para a sequência de aminoácidos de uma proteína relacionada a uma doença lá que você escolheu como alvo e falar, não, vai cristalizar nessa condição. Não, não vai, você tem que testar. Então, você cresce aquele cristalzinho de proteína, você vai ter que pescar aquele cristal de proteína num microscópio óptico. Então, a gente usa esses pinzinhos, que tem um lacinho para você fisgar a proteína. É um processo delicado, você não pode tremer, não toma café, aconselho não tomar café antes, etc. E daí, pescando esse cristal, a gente coloca ele no nitrogênio líquido para preservar esse cristal. Então aqui a gente põe nesse suporte de pins e esse suporte a gente junta vários suportes desses e acaba colocando num dewar e manda para alguma fonte de raio-x bastante potente. Normalmente a gente manda para o exterior para esses aceleradores de partículas, que são fontes de radiação síncrotron. Agora aqui no Brasil a gente tem o Sirius, que é tão bom, tão poderoso e tão potente quanto esses internacionais, o que vai facilitar e ajudar extremamente a ciência nacional. Internacional também, né? Então o que a gente faz depois que esse material chega nesse acelerador de partículas, a gente controla todo o experimento a partir do nosso laboratório, controlando os robôs lá, que lá estarão com as nossas amostras. Então, a gente vai, indica, pega tal cristal e põe no feixe. Então, basicamente, o experimento dessa forma. Então, você normalmente tem o pinzinho ali na frente do feixe, uma câmera que a gente usa para alinhar corretamente esse cristal. Você tem um vapor de nitrogênio sendo soprado ali no cristal para preservar a temperatura baixíssima dele, porque a radiação transfere, de certa forma. De certa forma, o cristal absorve absorve um pouco de radiação e ele esquenta. E esse calor causa vibração e pode acabar quebrando a rede cristalina. E daí você perde esses pontos de difração. Porque o importante é esse ponto de difração aqui por causa da difração na rede cristalina. Então você tem que tentar manter o mais íntegra possível essa rede cristalina. Então por isso mantém sempre a temperatura bem baixa. E o experimento é o seguinte, a gente vai girar bem lentamente o cristal e para cada pequeno giro você vai gerando uma imagem de difração de raio-x. E a imagem de difração de raio-x são esses pontinhos.
Esses pontos têm muito significado, tanto a intensidade dele quanto a posição deles aqui no detector. Eles têm muito significado do tipo de átomo que está espalhando, o átomo que está na proteína que está no cristal. Então, o tipo de átomo, quais átomos são, quantos tem, qual a posição ali na célula unitária do cristal de cada átomo, a posição espacial desse átomo. Tem muita informação aqui. O importante, o nosso desafio é conseguir extrair essa informação, decodificar essa informação. Bom, aqui eu já tinha citado isso sobre o tratamento Quillau, e depois também fez um tratamento um pouco mais matemático e vetorial daquela geometria ali de Bragg, da difração de Bragg, pai e filho Bragg, tá? Mas de qualquer forma, você tem o que a gente chama de espaço real e espaço recíproco. Uma rede real, rede recíproca. A rede recíproca é a rede dos pontos, as redes, a organização daqueles pontos de difração que você tem no detector. Então, você tem muitas imagens e aqueles pontos todos. Então, aquilo lá é o que a gente chama de rede recíproca. E a rede real é a nossa rede cristalina, é a proteína ali no cristal. A rede recíproca, então, é composta daqueles pontinhos. O que são aqueles pontinhos? Aqueles pontinhos são feixes do raio-x que incidiram no cristal, difrataram ali pelos planos cristalinos, e essa radiação que difratou, ela também interferiu, dependendo do plano, ela difratou num plano, só que o plano do cristal, ele na verdade não é um plano, é uma família de planos paralelos, ali numa distância D, bem próxima, mas todos paralelos. E todos são da mesma família, então são praticamente o mesmo. Então, a difração ocorreu ali, naquele plano, e nos de baixo, paralelos, de modo que essa radiação, esse feixe que saiu, ele interferiu construtivamente com todos daqueles feixes que estão saindo dos planos, mas que estão um pouco mais abaixo. E interferiram construtivamente, dando origem àquele ponto. Então, esse ponto da rede recíproca, na verdade, ele é a difração que ocorreu através dos planos da rede real. E daí eles interpretando todo esse fenômeno, acabaram chegando numa expressão, numa fórmula, que seria o fator de estrutura, igual a uma integral, não sei o que. Isso daqui é a densidade eletrônica, ou seja, a distribuição dos elétrons que espalharam radiação ali na célula unitária. E aqui tem a ver também com a posição de cada elétron no volume ali da célula unitária. A questão, e esse fator de estrutura aqui, esse F, na verdade, ele, o quadrado dele dá origem à intensidade do ponto. Ou seja, a gente tem algo que veio do resultado do experimento, ou seja, da rede recíproca, interconectando, sendo transformado por algo que está na rede real. Ou seja, no caso, na verdade, aqui é rede recíproca, rede real. Ou seja, densidade eletrônica, coisa real ali no cristal, e aqui os pontos de difração, rede recíproca. E eles perceberam que essa expressão é uma coisa muito comum que a gente vê na física em vários lugares, hoje em dia não, né? Mas em vários campos da tecnologia você usa essa expressão. Ela tem essa característica, que é uma transformada de Fourier, e é bastante usada. E eles sabem que essa transformada de Fourier, ela tanto faz a conexão de algo numa rede recíproca com algo numa rede real, como faz a interconversão, o contrário. Então existe o que a gente chama de transformada inversa de Fourier. Ou seja, a partir dos pontos de difração na rede recíproca, a gente consegue calcular a distribuição eletrônica na rede real. Então, essa é a questão. Então, olha que interessante, se a gente puder ter esse valor, medir a intensidade dos pontos de difração, consequentemente a gente resolve essa expressão aqui e calcula a densidade eletrônica. Claro que não é tão simples assim, eu vou citar um problema mais à frente, mas essa é o tchan da coisa. É você conseguir chegar na densidade eletrônica, na distribuição eletrônica ali na célula unitária,
a partir do dado de difração. Aqui tem um link para vocês verem de maneira bem didática o que é essa transformada de Fourier. Tipo, é bem didático. Depois pausem a aula, assim, gravem, sei lá, e tentem acessar isso de alguma forma. É bem legal. Então, depois do experimento de difração de raio-x, que normalmente num acelerador de partículas é bem rápido, sei lá, demora 6 minutos, 5 minutos, uma coleta inteira de dados de um cristal, o que normalmente de um difratômetro em um laboratório você demoraria horas e horas. Então, a radiação num acelerador de partículas é bem energética, bem brilhante. Então, a questão eu já passei do tempo, então eu vou bem rápido no processo. Então, depois que você obteve todo esse experimento, esses dados, você faz o download, você tem que indexar, ou seja, você tem que dar nome, dar os índices de Miller para esses pontos, ou seja, esses pontos têm os seus índices, têm os nomes desses pontos, que na verdade designam a família de planos no cristal que deram origem a esse ponto de difração, essa interferência construtiva aqui no detector. Tá, então isso é bastante importante. Então essa parte de indexação, além de reconhecer o centro da imagem, o comprimento de onda da radiação, etc., tem toda essa nomenclatura aqui dos pontos, que é bastante importante. Depois vai para a integração, que seria realmente medir, calcular no detector, ver qual que é a intensidade daquele ponto de difração, que não é um ponto, ele tem uma dimensão, né? Em relação ao sinal a intensidade do ponto de difração em relação ao sinal do fundo, né? O ruído de fundo. Tá, então você tem todo o reconhecimento desses pontos de difração para todas as imagens. É interessante que alguns pontos, dependendo da geometria do cristal ou até do setup do experimento que você fez, você tem alguns pontos que devem ter, alguns pontos que eles são equivalentes, então eles deveriam ter a mesma intensidade. E eles não têm, por diversos motivos, ou sensibilidade do detector, ou o efeito da radiação que acabou comprometendo ali de alguma forma a integridade da estrutura cristalina, ou etc. A questão é que eles deveriam ter a mesma intensidade, então você não pode ir lá começar os cálculos sendo que eles não têm intensidade. Então o que você tem que fazer é como se fosse uma normalização desses valores, do conjunto todo, né, para esses pontos terem uma média da intensidade, esses pontos que deveriam ter a mesma intensidade. Você junta todos esses dados e, claro, você vai ter diversos parâmetros que descrevem ou qualificam o conjunto de dados que você obteve para aquele cristal. Ou seja, se você realmente, para aquela geometria de cristal, você coletou todas as informações que você deveria coletar, considerando o giro que você fez, todos os pontos você coletou de forma correta, quantas vezes você coletou cada ponto, como eles se correlacionam, qual é a média da intensidade do ponto em relação ao fundo do detector. Tem várias coisas que descrevem, de modo que você consegue, em algum momento, você tem que decidir o corte da resolução, ou seja, até qual distância do detector você vai considerar os pontos. Então, isso geralmente é o corte da resolução. Então, quanto mais distante do centro do detector, maior a resolução e menor vai ser esse número. Quando você falar altíssima resolução, é porque o número é bem pequeno, ou seja, o ponto está mais distante possível do centro do detector. E também reflete a estrutura que você vai obter lá depois que você resolver a estrutura. Então, uma estrutura de altíssima resolução, ou seja, você conseguiu pontos de difração até aqui distante do detector, quer dizer que sua estrutura vai ser bem detalhada. Um exemplo só de uma estrutura que seria uma estrutura de alta resolução, você vê todo o contorno fino daquele resíduo, sabe? Esse triptofano aqui, por exemplo, isso realmente é um triptofano. Aqui, esse de amarelo, a gente coloca depois, mas o que a gente obtém no experimento, depois de resolver a estrutura, é essa coisa azul, que é a densidade eletrônica, tá? É muito melhor. Você vê que isso daqui é muito melhor do que uma resolução, por exemplo, de 4 angstroms, que você enfia qualquer coisa aqui e tá ok, sabe? Como é que você vai saber que isso realmente é um triptofano?
Como é que você vai colocar um ligante lá, um inibidor, e vai realmente falar, nossa, é aqui que está o inibidor? Na verdade, ali pode estar qualquer coisa, né? Dependendo da resolução que você tiver. Ok. Então, só um pouco mais rapidamente, então, feito esse processamento inicial, o corte da resolução, você vai tentar resolver o problema principal da cristalografia, que é a fase. Então, naquela expressão lá, que essa é a transformada direta de Fourier e aqui de baixo é a transformada inversa. É a transformada inversa que a gente quer. A partir do cálculo aqui do fator de estrutura, que é, na verdade, a raiz quadrada da intensidade, é proporcional à raiz quadrada da intensidade daqueles pontos que você obteve. A questão é que o fator de estrutura, aqui, pela transformada direta de Fourier, a gente consegue saber que o fator de estrutura é um número complexo. No complexo no sentido de que ele é um número complexo, sabe, na matemática. Então, ele consegue ser representado por uma amplitude real, que é o número real, e, e junto dele ele tem uma fase. Essa aqui é a representação polar, que fala de um número complexo. Então você tem amplitude e uma fase. A questão é que ele é um número complexo, só que a intensidade que você mede lá é o quadrado desse número complexo. Quando você tem um número complexo ao quadrado, aqui você tem essa simples progressão desse raciocínio. Se você tem um número complexo ao quadrado, você vai ter esse número complexo multiplicado pelo conjugado dele. Isso acaba matando a componente puramente imaginária desse número complexo. Então você acaba ficando com um número real puro. Então, essa é a questão. Então a gente, na verdade, mediu a amplitude. Lá, a intensidade do ponto, a gente mediu a amplitude do fator de estrutura ao quadrado. Então, para a gente calcular aqui a densidade eletrônica no espaço do cristal, todo ali, bonitinho, o que a gente tem que ter desse lado da expressão é o fator de estrutura, que é a amplitude dele, ok, mas a gente perde essa informação imaginária através da raiz quadrada da intensidade. E a gente tem que recuperar isso de alguma forma, senão a gente não vai calcular a intensidade, a densidade eletrônica. Aqui é o exponencial, tá? E tem um i. Cadê o i? Ah, tá aqui. Que é o raiz quadrada de menos 1, né? Tá, então essa perda da fase é o problema da cristalografia. A gente tem que resolver. Existem diversas técnicas para resolver. Eu não vou entrar em detalhes sobre cada uma, mas algumas servem mais para moléculas bem simples, outras você utiliza cristalização também, mas você tenta inserir de alguma forma um átomo pesado ali que vai dispersar o raio-x de uma forma diferente dos átomos mais leves. Mas o que a gente usa geralmente é a substituição molecular, ou seja, você vê lá uma proteína que já tem estrutura de alta resolução resolvida e que é parecida, tem uma similaridade com a sua. Ou seja, a sequência de aminoácidos da sua proteína de estudo e essa é razoavelmente alta, sei lá, acima de 35%. Então você consegue ali, os programas que você utiliza para substituição molecular, você consegue ali ajeitar essa estrutura conhecida, mais ou menos na célula unitária, e conseguir emprestar essas fases para gerar o que seriam pontos de difração para esse modelo parecido com o seu, e isso você consegue meio que fazer essa conversão e pegar emprestado essas fases iniciais. Você tendo essas fases iniciais, com os programas de refinamento e construção, você consegue, a partir dessas fases iniciais, gerar suas próprias fases com com os seus dados experimentais, tá bom? Mas o que você precisa é esse passo inicial, essa fase inicial. Então, normalmente, depois que você resolve esse problema, você obtém a densidade eletrônica, que é o que a gente mais queria, que aí é como se fosse um Lego. Você vai tentando encaixar os aminoácidos ali naquela densidade eletrônica. E dependendo da sua resolução, da estrutura, você consegue fazer isso mais facilmente ou não. Existem programas que fazem isso, que ajudam você a fazer isso, claro. Aqui tem uns exemplos. Mas a questão é que você obtém essa malha azul. Você pode mudar de cor, mas você obtém isso e você vai encaixando lá. Você colocou um resíduo, você sabe qual que é o próximo, porque você produziu essa proteína. Então você sabe a sequência primária dela.
E daí você vai completando isso, de alguma forma, vai completando. E esse modelo vai melhorando a cada passo. Então você tem depois a construção, que a gente chama de refinamento. E são ciclos de você gerar um modelo, ou seja, gerar um modelo, construir um modelo é você ali colocar e montando os átomos, tá? Na densidade. Então esse é o seu modelo. Esses programas de refinamento, eles geram pontos de difração, é como se eles calculassem como que seria a difração de um cristal formado com a proteína que você está construindo aí. E se realmente esses pontos fictícios, eles se igualam, são similares aos pontos que você realmente obteve lá no experimento de difração. E é assim que você vai controlando se o seu modelo está realmente ficando bom, está sendo melhorado a cada vez. A cada vez que você acerta alguns átomos na posição correta, no próximo ciclo de refinamento, a densidade acaba melhorando, você vai desvendando a densidade. Então, é interessante, por exemplo, aqui nesse caso, é uma estrutura 2,2 angstroms, que você tem uma densidade ali para um ligante no sítio ativo da proteína. Então, você vai lá e adiciona. Você sabe que você cristalizou já com a proteína, com aquele inibidor super potente. Então, quando você olha aquela densidade estranha ali, que você não consegue encaixar a proteína, ela não está ligada covalentemente, em alguns casos está, ok? Não está ali, não tem a ver com os aminoácidos da proteína, você fala, é aquela pequena molécula, aquele inibidor que eu coloquei no experimento, que eu queria entender como que ele se liga ali com a proteína. E daí você insere ele ali. Então, tem essa coisa, esse mapa verdinho, é mais ou menos que ele está pedindo alguma coisa para você por ali e você não pôs. Então você olha isso daqui e fala, vou colocar. Daí você põe a estrutura você põe seu ligante ali, roda um ciclo de refinamento, ele aceita super bem. Então daí ele fica azulzinho de novo. Quer dizer que aceitou bem o modelo. E existem várias formas de você fazer isso. Então esse mapa da diferença, que são essas corzinhas verde e vermelho, eles indicam você, eles guiam você também em como você vai fazer esse processo. Então, por exemplo, essa histidina, essa cadeia lateral, você fala, nossa, isso daqui está vermelho, está errado. Eu tenho que transferir ela para esse lado, que está verde pedindo. Então, ele faz isso, roda um ciclo de refinamento, e você vê que acertou super bem. Ok. E o mais importante no refinamento são esses R's. O R-work, o R-free, que na verdade eles são indicadores de quão o seu modelo, ou a proteína que você está construindo ali, ela explica os dados experimentais que você teve, que você mediu. Então, isso é interessante. O R-free, principalmente, é o mais importante, que na verdade são pontos de difração que eles não foram utilizados para gerar o modelo que você está utilizando. Lembra, você mediu todas as intensidades lá. Elas que permitiram, também resolvendo o problema das fases, permitiram que você construísse esse modelo agora. Então, você está tentando gerar, falar, esse modelo será que explica? Óbvio, se você utilizou os dados lá para gerar esse modelo, é óbvio que esse modelo vai explicar aqueles dados, mas a questão é que alguns pontos de difração, eles são separados justamente para isso, eles não são utilizados para você gerar o seu modelo, para você meio que ficar o pé no chão. Isso é extremamente importante, essa qualidade, para você não ter esse bias, esse modelo tendencioso, sabe? Você usou aqueles pontos de difração para criar esse modelo, é óbvio que esse modelo vai explicar aqueles pontos de difração. Não é bem assim. Com o R-free você tem aqueles pontos que eles ficaram separados ali no canto e não foram utilizados. Geralmente 5% dos pontinhos de difração, tá? Então, tem vários critérios para validação depois desse modelo, para realmente ver se esse modelo tem qualidade, se está respeitando a geometria, se um átomo não está muito próximo do outro, porque existe o que a gente fala, clashes, que são impedimentos estéricos devido à repulsão eletrostática. Então, você não pode enfiar 300 átomos ali numa densidade, porque não tem como, sabe? Então, tem muitos critérios que devem ser seguidos para você ter uma estrutura que realmente é uma estrutura de qualidade. Tanto os ângulos que são permitidos, quanto a proximidade dos átomos, até os ângulos da ligação peptídica, que dão o curso da cadeia principal da proteína, que não podem se chocar, por exemplo, dependendo de qual aminoácido está ali, você tem a cadeia lateral desse aminoácido. Então, você não pode
ir para qualquer ângulo ali na ligação peptídica, no contorno da proteína, porque você tem algumas cadeias laterais ali, sabe? Então, existem ângulos permitidos para esse FIPC, né? Existem alguns permitidos, e com o plot de Ramachandra você consegue ver isso. Para cada bolinha aqui, você vê que está na região permitida de ângulos FIPC, da ligação peptídica, né? Com exceção desses dois, que são outliers. Ou seja, você tem que corrigir de alguma forma isso. Tudo que de problema mais grave, você tenta corrigir, tá bom? De modo, claro, que você fique dentro ainda da densidade. Se não for possível, corta aquela parte, sabe? Corta aquela cadeia lateral, etc. Então, o mais importante depois é você, claro, responder sua pergunta científica, sua pergunta biológica, sua questão biológica, mas também depositar essa estrutura no repositório principal mundial que a gente tem de estruturas. Então, esse é o PDB. Então, atualmente ele está com 183.400, sei lá, estruturas. São estruturas de proteínas, complexos de proteína com ácido nucleico, ou estruturas de ácido nucleico, tanto que vieram de experimentos de difração de raio-x em cristal de proteína, quanto ressonância magnética nuclear, quanto agora, que é o boom do momento, a microscopia eletrônica. Então, e no site do PDB, eu não coloquei o site aqui, mas tem muita estatística de como essas estruturas deles se organizam de acordo com a resolução delas, de acordo com a qualidade, de acordo com a proteína, com o tipo de proteína, o tipo de organismo que foi usado na clonagem, endogênea, que codifica para a proteína, etc. Tem muita coisa lá. Então, eu aconselho vocês darem uma viajada no site. E também você faz a pesquisa lá. Normalmente, a proteína, as estruturas depositadas têm um código com 4 dígitos, que eu saiba, tanto letra quanto números. Então você pesquisa, daí você entra, vê lá o nome, a resolução, você consegue entrar, acessar todos os detalhes do experimento, o que usaram para cristalizar, como que usaram, qual a concentração, qual a sequência, tem alguma mutação na sequência, não tem, que ligante usou, que temperatura, todos os detalhes possíveis. Então, é bem importante que isso é público, qualquer um tem acesso. Então, isso dá um boost, assim, na ciência, no desenvolvimento do conhecimento, no progresso do conhecimento, enorme. E daí você consegue fazer o download dessa estrutura, tanto o arquivo PDB, que seria um arquivo contendo para cada átomo da sua proteína a localização espacial na proteína. Então, toda a proteína lá enovelada, você consegue ver ela tridimensionalmente, abrir em qualquer programa, aproximar, colocar representação diferentes, cores diferentes, etc. Dá para brincar bastante com isso. E também você consegue fazer o download, inclusive, da densidade eletrônica que foi obtida originalmente, que a pessoa daí usou para montar a proteína dentro, né? Então, é bastante interessante. E parabéns para o PDB, que este ano faz 50 anos, então em 1971, 1971 ele foi criado e tem esse vídeo que vocês podem acessar que eles fizeram para os 50 anos, que é sério, é muito e muito bom, é um vídeo extremamente incrível, que depois que eu montei os slides aqui da nossa conversa, eu vi esse vídeo e falei, gente, eu poderia ter falado em 7 minutos. E o vídeo é muito bom, as animações são incríveis, vale a pena, pausa e dá um print, depois acessa, são 7 minutos e meio, vale a pena. Então, já finalizando, então, com toda essa informação que a gente transformou, essa informação que a gente obteve da estrutura da proteína, ou, no nosso caso, com um inibidor, por exemplo, que é o que a gente quer importante, toda essa informação a gente transforma em conhecimento, tanto na nossa área quanto em outras áreas. Por exemplo, proteínas relacionadas a alguns processos biotecnológicos. Você quer entender como que é um mecanismo catalítico de uma enzima, como que ela usa aquele substrato, ou de que forma você pode melhorar isso, ou ativar um cofator, como que ele é usado. Existem, a cristalografia de proteínas é extremamente importante em diversas áreas. Não só na descoberta de fármacos. Ele acelera a descoberta de fármacos, mas não só isso. Então, entender as bases moleculares das interações ali, interpretar
os resultados que você obteve de ensaios bioquímicos, ensaios de inibição com compostos, isso é extremamente importante, e planejar os passos subsequentes. Então, desenhar novos análogos, novos inibidores, moléculas parecidas ali, sintetizar, testar de novo e co-cristalizar. Então, é todo um ciclo que vai se repetindo até você ir otimizando essa pequena molécula da melhor forma possível, para ela aumentar mais ainda a interação com aquele alvo seu, ou seja, inibir ele, se ligar perfeitamente ali, e não deixar o substrato natural, por exemplo, entrar ali, no caso de inibição competitiva, e não se ligar, por exemplo, em outras proteínas, o que a gente chama de off-targets, por exemplo. Então, como você aumenta a interação ali com a proteína-alvo e desliga a interação com uma outra proteína que ela, porventura, estava ligando ali, uma proteína humana importante, que você não quer desligar coisas que não devem ser desligadas. Então, esse é o caso. Aqui é só o último exemplo, que seria essa proteína humana, que o quinase, que está envolvido no controle de crescimento celular e multiplicação e divisão celular. Então, e em alguns casos envolvidas em câncer, então temos alguns inibidores, eu só vou mudar a representação para ficar mais fácil de ver. Então, nesse caso, a gente reconhece que tem o inibidor ali no sítio catalítico da enzima, fazendo uma interação de hidrogênio por intermédio de uma água estrutural com a cadeia lateral desses resíduos. E realmente, essa água está aqui, tá, gente? Não é um. Se essa água apareceu aqui na densidade e está interagindo com algumas coisas ali, ela não é simplesmente um ruído. Isso quer dizer que realmente, nas trilhões e trilhões e trilhões de moléculas da proteína que você tem no cristal, aquela água está naquela posição, fazendo a interação, a ponte ali do ligante com a sua proteína. Então, essa é uma água estrutural que está ali. Então, é bastante importante. Então, a interpretação disso, então, esse inibidor bem potente, a gente pensou que, nossa, e se aumentasse um pouco mais aqui para expulsar essa água de modo que fizesse um anel a mais ou crescesse um pouco mais esse composto, de modo que ele pudesse interagir diretamente com as cadeias laterais ali da proteína. Foi o que foi feito. Então, foi planejado um ligante dessa forma, foi sintetizado, foi testado, viu que se ligava de uma forma mais potente ainda, inibia de uma forma mais potente, e realmente, e daí foi feita a cristalização, resolveu a estrutura com esse composto, e realmente a gente viu que a água foi expulsa dali e a interação foi diretamente com as cadeias laterais ali no resíduo catalítico. Então isso é incrível, incrível. E isso é só um exemplo do que a gente pode fazer e de como a gente pode acelerar essa descoberta de fármacos, sabe? Nessa parte é um ciclo, você testa várias moléculas, pega alguns hits importantes, daqueles você vai otimizando e vai testando, vai fazendo ensaios cada vez mais complexos, chega nos candidatos, e nisso a gente pega e chegou em determinado requisito, sei lá, tá preenchendo determinados requisitos que a gente queria, ok, a gente passa isso para frente para testes mais complexos em organismos mais complexos, até conseguir futuramente, felizmente, isso chegar nas prateleiras das farmácias, ou sei lá, isso é o que a gente espera, né? E atingir aquele alvo de forma segura e eficaz. É isso que a gente quer. Então, acho que eu delonguei demais. Então, muito obrigado pela atenção de todos. Se vocês tiverem qualquer dúvida, me escrevam, qualquer comentário, se eu acabei falando alguma coisa errada, vocês me sigam nas redes, vocês mandem e-mail. Obrigado a todos. Até mais e boa sorte, bons estudos.